Eu poderia, inclusive, fazer uma condição, né? Mesmo com tantas diferenças, obviamente, entre a seleção chilena, a peruana e a brasileira, não só pelo posto na tabela que ocupa, mas também pelas diferenças óbvias, né, da qualidade individual dos jogadores. Eu penso que as três seleções, especialmente do Brasil, passa por uma transformação de geração, né? A gente ficou muito bem, né, acostumados com as gerações desde 90, diria que de 82 para cá, né, que até antes, as nossas gerações de jogadores são incríveis, né? Mesmo quando a gente não conquistou as Copas do Mundo, que passou tantos anos sem conquistar, naquele período de seca entre 70 e 94, tinham jogadores extraordinários. Depois também, de 4 até, diria, até 2010, 2014, também com uma geração, né, muito qualificada de jogadores. Eu penso que a gente agora acaba passando por um momento muito difícil, assim, né? Eu que fiquei mal acostumado aí com o Romário, com o Bebeto, com o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, com o Rivaldo, Kaká, todos esses craques, aí a gente sente um pouco de falta hoje de encontrar jogadores, né, que consigam, né, manter o Brasil no nível que sempre teve acostumado. Eu acho que é um processo, infelizmente a gente vai pagar um preço por isso. Eu sei que a gente, naturalmente, por ser brasileiro, não tem essa paciência de esperar, mas basta a gente perceber quantos anos a seleção argentina ficou sem ganhar o Mundial, né? A seleção argentina ganhou em 1986, agora voltou a ganhar o Mundial e nesse último Mundial que a gente viveu agora 2 anos atrás. Então, olha quantos anos de seca viveu a seleção argentina até conseguir chegar a 2022 e voltar a ganhar o Mundial. Então, eu creio que é um processo largo, difícil, que a gente vai ter que aguentar, de conseguir ter uma nova geração, uma safra aí de 2 ciclos, quem sabe, de Copa do Mundo, até estabelecer uma nova geração para que a gente possa conseguir voltar a ser uma seleção referente para o mundo todo. E eu falei do comparativo com o Peru e com o Chile, porque também acontece aqui, né? Eu falei da geração dourada chilena, essa geração também já envelheceu, já não segue, e num país bastante, né, bem menor do que o Brasil, é bastante mais difícil encontrar jogadores para substituir essa geração, e assim como o Peru, que através do Ricardo Gareca, que é o atual treinador da seleção chilena, foi ao Mundial 2018 e depois acabou não conseguindo mais repetir o feito, porque encontrou uma geração também que levou eles ao Mundial. Então é um momento bem delicado, né, para as seleções, especialmente para a nossa seleção brasileira. Agora, quais as dificuldades, então, Thiago, você entende que a seleção brasileira irá encontrar nesses dois próximos jogos contra o Chile, que você está vivendo aí, conhece bem também a seleção chilena, e a peruana, que você já trabalhou lá no Sporting Cristal? Eu vejo que são dificuldades e que também podem ser, né, situações que o Brasil pode tirar proveito de acordo com o ambiente. Porque a seleção chilena hoje está muito pressionada, né, bastante pressionada pelos resultados. Tem sempre essa sombra de comparação com essa geração que eu comentei algumas vezes. Então é inaceitável, né, publicamente que o Chile esteja nessa posição que se encontra nesse momento. Mas tem um grande treinador. O Ricardo Gareca é um treinador que dispensa comentários, é um treinador renomado, é um profissional grande, muito capaz, e que está tentando encontrar, né, uma melhor formação junto nesses jogadores que tem à disposição hoje. Está fazendo a cada convocatória mudanças bastante grandes de jogadores, tentando encontrar uma formação e uma equipe que dê consistência de resultados, né? Infelizmente, agora teve uma derrota para a Bolívia em casa, então está bastante pressionado. Digo isso porque vai ser um ambiente bastante duro, né, para a seleção brasileira. O jogo aqui vai ter um estádio completamente lotado, uma equipe que está muito pressionada e motivada, também pelo momento da seleção brasileira, né? Se pode, hoje todas as seleções imaginam que podem tirar algum ponto na seleção brasileira. Então vai ser um ambiente bem difícil, né? E depois algo parecido com a seleção peruana também, né? Que também não encontrou mais uma geração que desse continuidade à geração de 2018. Então são jogos difíceis, porque defensivamente são seleções que se organizam bem, que é difícil fazer o primeiro gol,
E a partir daí, creio que se o Brasil consegue, né, gerar ofensivamente, que é característica da seleção brasileira, consegue se impor tecnicamente, é bem provável que ganhe os jogos. Mas, por exemplo, a seleção chilena, no primeiro tempo com a Argentina, lá em Buenos Aires, foi 0-0 e colocou uma bola na trave. Depois, no segundo tempo, perdeu o jogo. Mas são jogos muito apertados, né, normalmente, porque são seleções que se defendem muito bem. E sobre a seleção brasileira, você lembrou, né, dos grandes craques de 82 para cá, Zico, Sócrates, e aí vai, né, com Tele Santana, 82, 86, depois com Lazzaroni no 352, né, quem não lembra daquela seleção, o Canidia, né, a seleção argentina acabou eliminando a brasileira, veio o nosso daquela água batizada. Do branco, exatamente. Enfim, hoje, o futebol brasileiro, né? Eu perguntando para você, treinador Thiago Nunes, o nosso futebol brasileiro, mesmo jogadores atuando fora, tá? Tem craque? Você vê um craque? Não, óbvio que sim. Temos craques. O que creio que nos falta hoje é que esses craques consigam confirmar no ambiente de seleção brasileira. Né? Eu acredito que o Vini Júnior é um craque, eu acredito que o Rodrigo é um craque de bola, eu acredito que o Neymar, obviamente, está lesionado, é indiscutível, é um craque de bola. Eu acredito que nós temos jogadores, né, na linha defensiva que são na posição, são craques. Agora, obviamente que a gente sabe que são muitas vezes craques nos clubes. Né? A gente precisa fazer com que esses jogadores tenham lá a condição de poder representar e se transformar em craques também na seleção. Se a gente trouxer um comparativo com a própria seleção argentina tinha no Messi essa expectativa e o Messi era criticado dia e noite porque não representava na seleção que representava no clube. Então, eu penso que é uma questão de tempo de a gente conseguir fazer com que mais jogadores experientes, com mais minutagem em ambiente de seleção, se comentando e traçando um paralelo do momento da seleção brasileira e dos craques, que são craques nos clubes e principalmente tem algumas dificuldades de representar isso depois no ambiente de seleção brasileira, e trouxe justamente o comparativo com o Messi, que durante muitos e muitos anos foi criticado, né, na Argentina, e tido como um jogador que era craque só no clube, não marcava a diferença na seleção. E isso, no final das contas, durou até ele ganhar a Copa, né? Chegou a ser vice-campeão da Copa do Mundo com a Argentina contra a Alemanha no Brasil, mas, no final das contas, nunca é suficiente, né? Países como o nosso, como o Brasil, como a Argentina, que estão acostumados, né, e tem essa pressão constante para ser campeão, a gente sabe como funciona. Então, eu vejo que muitas vezes está todo mundo querendo procurar culpados, né, por essa falta de resultados, ou pela dificuldade com a formação de craques. O que eu vejo também é que, às vezes, a gente esquece que o mundo todo hoje melhorou o seu futebol, né? Quando digo melhorou, estudou mais o futebol, investiu em formação de jogadores. Hoje você vai em qualquer país do mundo e você tem jogadores aí, né? Está se disputando torneios profissionais em qualquer parte do mundo. Você nunca imaginou ter um jogador japonês jogando a Premier League, um jogador. Então, são coisas que hoje o futebol está tão globalizado, né, que a seleção da Turquia é uma seleção hoje que competiu muito bem na última Copa do Mundo. A seleção da Croácia, 2 mundiais seguidos, né, fazendo grandes mundiais. Então, a gente tem muitas seleções aí que hoje, né, se prepararam, investiram para poder competir. E o Brasil, no final das contas, não é que tenha piorado, é que acho que é um processo de ciclo realmente que a gente tem que viver esse momento e que com o passar dos anos aí vai melhorar naturalmente, porque o Brasil vai continuar sendo sempre um exportador incrível de jogadores e talento. Qual